Olá, irmãos, dando continuidade ao nosso curso fundamental de teologia, nós vamos agora dar sequência. Nós estamos falando sobre os nomes de Deus e nós fizemos o estudo do nome Elohim. Agora nós vamos partir para o nome El Shaddai, um nome muito conhecido, muito popular. É um nome que pode ser muito bem visto em vários conjuntos de mocidade, conjuntos das irmãs de oração, igrejas evangélicas. Então é um nome muito comum aqui no nosso país, o Brasil. Bom, este nome ele é traduzido por Deus o Todo-Poderoso. El significa Deus e Shaddai significa é todo-poderoso. Então, esse é o significado. El significa Deus e Shaddai significa todo-poderoso. Então, é um nome composto. É uma composição de dois nomes para poder formar um dos nomes de Deus, El Shaddai. O título El é Deus no singular e significa forte ou poderoso. El é traduzido 250 vezes no Velho Testamento como Deus. Este título é geralmente associado com algum atributo ou perfeição de Deus, como Deus Todo-Poderoso. Nós vemos isso em Gênesis 17, 3, Deus Eterno, Gênesis 21, 33, Deus Zeloso, Êxodo 20, capítulo 5, e Deus Vivo em Josué capítulo 3, verso 10. Shaddai sempre é traduzido por Todo-Poderoso, significa suficiente ou rico em recursos. Pense que a palavra é derivada de uma outra que significa seios. A palavra seio nas Escrituras simboliza bênção e nutrição. Na pronúncia da última bênção de Jacó sobre José, quando morria, entre outras coisas, disse: pelo Deus El de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, Shaddai, o qual te abençoará com bênçãos dos céus de cima, com bênçãos do abismo que está debaixo, com bênçãos dos peitos e da madre. Gênesis capítulo 49, verso 25. Isaías, ao descrever a excelência futura e as bênçãos de Israel, diz: e mamarás o leite das nações, e te alimentarás dos peitos dos reis, e saberás que eu sou o Senhor, o teu Salvador e o teu Redentor, o possante de Jacó. Isaías 60, verso 16. O povo de Deus será sustentado pelos recursos das nações e dos reis, porque seu Deus é El Shaddai, o poderoso para abençoar. Satanás tenta competir com Deus e é um falsificador de suas obras. Portanto, podemos esperar encontrar nas religiões pagãs imitações de Deus em vários aspectos de seu caráter e governo. Este fato é bem demonstrado na seguinte citação tirada do livro de Nathan J. Stone, concernente aos nomes de Deus no Velho Testamento. Tal conceito de um Deus ou divindade não era estranha nem incomum aos antigos. Os ídolos dos antigos pagãos são às vezes chamados por nomes que indicam o seu poder em suprir as necessidades dos seus adoradores. Sem dúvida, porque eram considerados como grandes agentes da natureza ou dos céus, dando chuva, fazendo com que da terra brotassem águas para trazer abundância e frutos para manter e nutrir a vida. Havia muitos ídolos com peitos adorados entre os pagãos. Um historiador mostra que o corpo inteiro da deusa egípcia Ísis era coberto de peitos, porque todas as coisas são sustentadas e nutridas pela terra ou natureza. O mesmo se vê com a deusa Diana dos Efésios, no capítulo 19 de Atos, pois Diana simbolizava a natureza e todo o mundo, com todos os seus produtos. Este nome de Deus primeiramente aparece em conexão com Abrão. Gênesis capítulo 17, versos 1 e 2, anos antes e em diferentes ocasiões.
Deus prometera a Abraão que faria dele uma grande nação e uma numerosa descendência. Os anos se passaram e o filho prometido a Sara e Abrão não vinham. Foi então que ele recorreu àquele expediente carnal que trouxe Ismael e o islamismo ao mundo. E a promessa de Deus ainda não havia se cumprido. E agora, de acordo com as leis da natureza, era muito tarde. Abrão contava com 99 anos de idade e Sara com 90. A esta altura é que Deus lhe aparece como Deus Todo-Poderoso, El Shaddai, e repete sua promessa. E aqui é que seu nome foi mudado de Abrão a Abraão, que significa pai de muitas nações. Aqui temos uma promessa desconcertante, mas Abraão não vacilou, pois ele era forte na fé, dando glória a Deus. Romanos 4:20, nós vemos realmente essa passagem que fala sobre dar glória a Deus, sobre a fé de Abraão. A fé forte de Abraão era baseada sobre esta nova revelação de Deus como Deus Todo-Poderoso, El Shaddai. Então, vamos lá. Ele não considerou mais seu corpo como morto, nem a madre de Sara como infrutífera. Então nós temos que ver que Deus operou de tal maneira que Abraão, ele mesmo sabendo que naturalmente ele não poderia ser mais pai, ele creu, mesmo sem ter esperança, ele creu, tendo esperança em Deus. Então, nós vamos dar continuidade. Deus, olha o que Deus fez na vida de Abraão, sendo esse Deus El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Ele não considerou mais seu corpo como morto, nem a madre Sara como infrutífero, pois seus pensamentos estavam sobre um Deus todo-suficiente. E é isso que cada um de nós, seres humanos, temos que crer nesse Deus Criador. Independente de religião, independente de denominação, nós temos como ser humano, nós temos que acreditar e buscar entender que nós somos criaturas e que existe um Deus que é todo poderoso. Então, é muito importante que possamos entender isso. Esta é uma bela ilustração da diferença entre a lei da natureza e o Deus da natureza. As leis da natureza não podiam produzir um Isaac, mas isto não era problema para o Deus da natureza. Não importa se todas as coisas forem contra Deus, ele é todo suficiente nele mesmo. Isso é muito importante ser entendido. Um outro nome, um dos nomes que nós temos para poder estudar é o nome Adonai. Adonai é também um nome bastante conhecido e usado no meio judaico. Este nome de Deus está no plural, denotando assim a pluralidade das pessoas na divindade. Bom, é traduzido como Senhor em nossa Bíblia e denota uma relação de senhor e escravo. Quando usado no possessivo, no sentido de posse, indica a posse e autoridade de Deus. A escravidão é uma bênção quando Deus é o dono e senhor. Nos dias de Abraão, a escravidão era uma relação entre homem e não era um mal implacável. O escravo comprado tinha a proteção e os privilégios não gozados pelos empregados assalariados. O escravo comprado devia ser circuncidado e tinha permissão de participar da Páscoa. É o que nós vemos em Êxodo capítulo 12, verso 44. Nós vemos também que esta palavra está no singular, Adon. Refere-se a homem mais de 200 vezes no Velho Testamento e é traduzida várias vezes como Senhor,
mestre, dono. Este nome de Deus é usado pela primeira vez no Velho Testamento ou Antigo Testamento em conexão com Abraão. Abraão foi o primeiro a chamar Deus de Adonai. Abraão, como dono de escravos, reconhecia Deus como seu mestre e proprietário. Quando Abraão retorna da sua vitória sobre os reis, depois de ter libertado Ló, o rei de Sodoma queria gratificá-lo, mas ele recusou recompensas. E depois destas coisas veio a palavra do Senhor Jeová a Abraão dizendo: não temas, Abraão, eu sou teu escudo e tua grande recompensa. E Abraão disse: Senhor Deus, Adonai Jeová. Ele que possuía escravos reconhecia a si próprio como escravo de Deus. Então, esse é o nome do conceito de Deus, Adonai. Agora, nós vamos ver o significado de outro nome que é atribuído a Deus, que é o nome Jeová. Este é o mais famoso dentre os nomes de Deus e é predicado dele como um ser necessário e autoexistente. O significado é aquele que sempre foi, sempre é e sempre será. Olha que nome lindo e que significado profundo. Então, nós temos que entender que nós temos assim traduzido em Apocalipse capítulo 1, verso 4, daquele que é, e que era, e que há de vir. Jeová é o nome pessoal, próprio e incomunicável de Deus. No Salmos 83, 18, lemos: para que saibam que tu, a quem só pertence o nome Jeová, és o Altíssimo sobre toda a terra. Os outros nomes de Deus são às vezes empregados a criaturas, mas o nome Jeová é usado exclusivamente para o Deus vivo e verdadeiro. Os judeus tinham uma reverência supersticiosa por esse nome e não o pronunciavam quando na leitura, antes o substituíam por Adonai ou Elohim. Este é o nome de Deus no concerto com o homem. Este nome aparece aproximadamente 7.000 vezes e na maioria é traduzido como Senhor. Como já dissemos, ele inclui todos os tempos, passado, presente e futuro. O nome vem de uma raiz que significa ser. Olha que interessante. Nós vemos aqui agora o comentário desse autor, que é A.W. Pink, tem comentários esclarecedores sobre a relação entre Elohim e Jeová em seu livro. A inspiração divina da Bíblia, e citamos: os nomes Elohim e Jeová são encontrados nas páginas do Antigo Testamento diversas mil vezes, mas nunca são usados de modo negligente nem alternadamente. Então, cada um desses nomes tem um propósito e significado definido. E se os substituirmos um pelo outro, a beleza e a perfeição de muitas passagens seriam destruídas. Como ilustração, a palavra Deus aparece em todo o capítulo de Gênesis 1, mas Senhor Deus no capítulo 2. Se nessas duas passagens os nomes fossem invertidos, falha e defeito seriam o resultado. Deus é o título de criação, enquanto que Senhor implica a reação de conserto e mostra Deus tratando com o seu povo. Então é muito importante que nós possamos entender esses conceitos com relação ao nome de Deus. Portanto, em Gênesis capítulo 1, Deus é usado. No capítulo 2, Senhor Deus é empregado, e através do resto do Velho Testamento ou Antigo Testamento, esses dois nomes são usados
discriminadamente e em harmonia com seus significados nesses 2 primeiros capítulos da Bíblia. 1 ou 2 exemplos serão o suficiente. Vamos lá. E entraram para Noé na arca 2 a 2 de toda a carne que havia espírito de vida. E os que entraram, macho e fêmea de toda a carne, entraram como Deus, Elohim, lhe tinha ordenado. Deus, porque era o Criador, exigindo o respeito de suas criaturas. Mas no restante do mesmo versículo, lemos: e o Senhor, e aqui é Jeová, fechou-a por fora. Gênesis capítulo 7, versos 15 e 16. Isto porque a ação de Deus para com Noé estava baseada na relação de conserto. Então vamos lá. Quando saiu para enfrentar Golias, Davi disse: neste dia o Senhor, que aqui é Jeová, te entregará na minha mão. Porque Davi tinha um concerto com Deus: e ferir-te-ei e te tirarei a cabeça. E os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas da terra. E toda a terra saberá que há Deus, Elohim, em Israel. E saberá toda esta congregação que estava em relação de concerto com ele, que o Senhor, aqui significa Jeová, salva não com espada nem com lança. Em 1 Samuel capítulo 17, versos 46 e 47. Mais uma vez, sucedeu, pois, que vendo os capitães do carro a Josafá, disseram: é o rei de Israel. E o cercaram para pelejarem. Porém, Josafá clamou, e o Senhor, aqui, Senhor Jeová, o ajudou. E Deus, Elohim, os desviou dele. Então, nós vemos aqui em 2 Crônicas, em capítulo 18, verso 31. E assim temos exemplos através de todo o Velho Testamento. Então, nós vamos agora falar um pouco mais sobre os títulos de Jeová. Então, nós vamos tratar realmente dos títulos de Jeová. Vamos lá. O nome Jeová é muitas vezes usado de modo composto com outros nomes para apresentar o verdadeiro Deus em algum aspecto de seu caráter, satisfazendo certas necessidades de seu povo. Existem 14 desses títulos de Jeová no Velho Testamento, mas neste volume não há espaço para se tratar de cada um separadamente. Então, teremos que nos satisfazer com uma apresentação dos títulos e algumas referências onde são usados. Então vamos lá. O primeiro nome composto com o nome Jeová é Jeová Rossenu, Jeová nosso Criador. Nós vemos ele em Salmos 95, 6. Jeová Jirê, que é muito conhecido, Jeová proverá, Gênesis 22, 14. Jeová Rafá, Jeová que te cura, Êxodo 15, 26. Jeová Nissi, Jeová minha bandeira, Êxodo 17, 15. Jeová Cades, Jeová que te santifica, Levítico 28. Jeová Elohenu, Jeová nosso Deus, Salmos 99, 5 e 8. Jeová Eloeca, Jeová teu Deus, Êxodo 20, versos 2, 5 e 7. Jeová Eloai, Jeová meu Deus, no livro de Zacarias, capítulo 14, verso 5. Jeová Shalom, que é muito conhecido, Jeová envia paz, Juízes capítulo 6, 24. Jeová Tsebaot, significa Jeová das hostes, 1 Samuel 1,3. Jeová Roi, significa Jeová é meu pastor, Salmos 23, 1. Jeová Eleion, Jeová o Altíssimo, Salmos 7, verso 17, Salmo 47, verso 2. Jeová Tsidkenu, que significa Jeová nossa justiça,
nós vemos isso em Jeremias 23:6. E Jeová chamar. Jeová está lá. Ezequiel 48:35. Então, nós vimos os nomes de Deus no Antigo Testamento. Agora, nós vamos ver os nomes de Deus no Novo Testamento. Então, nós vamos começar aqui novamente a falar sobre o nome de Deus. Bom, os nomes de Deus no Novo Testamento. Theos. No Novo Testamento grego, este é geralmente o nome de Deus e corresponde a Elohim no Velho Testamento hebraico. Em 1 Coríntios é usado para todas as três pessoas da Trindade, mas especialmente para Deus, o Pai. Pater. Este nome corresponde ao Jeová do Velho Testamento e denota a relação que temos com Deus através de Cristo. É usado para Deus 265 vezes e é sempre traduzido como Pai. Despostes. Bom, déspota no português. Esse título denota Deus em sua soberania absoluta e é semelhante a Adonai do Velho Testamento. Encontramos este nome apenas 5 vezes no Novo Testamento. No livro de Lucas, capítulo 2, 29, Atos 4, 24, 2 Pedro 2, 1, Judas 4 e Apocalipse 6, 10. Vamos lá. Nós temos também o termo Curios. Esse nome é encontrado centenas de vezes e traduzido como Senhor, referindo-se a Jesus. Senhor se referindo ao homem. Mestre se referindo a Jesus. Mestre se referindo ao homem e dono. Em citações do hebraico, usa-se muitas vezes em lugar de Jeová. É um título do Senhor Jesus como mestre e dono. Nós temos também a palavra Christus. Esta palavra significa o ungido e é traduzida por Cristo. Deriva-se da palavra Crio, que significa ungir. É o nome oficial do Messias ou Salvador, que era por muito tempo esperado. O Novo Testamento utiliza este nome exclusivamente referindo-se a Jesus de Nazaré. Desses nomes, todos do Ser Supremo, aprendemos que ele é o Ser eterno, imutável, autoexistente, autossuficiente, todo suficiente, e é o supremo objeto de temor, confiança, adoração e obediência. Bom, nós terminamos agora a parte que fala sobre os nomes de Deus, e nós vamos entrar agora no tema que é as obras de Deus. Então nós vamos estar tratando sobre as obras de Deus, que é muito importante e fundamental do nosso curso. Então, vamos lá. O decreto de Deus. O que é o decreto de Deus? Antes disso, é o eterno propósito de Deus, segundo o conselho da sua vontade, pela qual, para a sua própria glória, ele determinou tudo o que acontece. Então, esse é o conceito básico sobre o decreto de Deus. O decreto de Deus é somente um. Embora muitas vezes usemos esse termo no plural, em sua própria natureza, o decreto é somente um único ato de Deus. Esse ato é imediato e simultâneo, não sucessível como o nosso. E a sua compreensão é sempre completa. Não existem, pois, uma série de decretos de Deus, mas somente um plano que abrange tudo o que se passa. A relação do decreto com o conhecimento de Deus. Isso aqui é muito importante. O decreto de Deus tem a mais estreita relação com o seu conhecimento. O decreto de Deus não refere-se ao ser essencial de Deus, nem às suas atividades imanentes dentro do ser divino. Então vamos lá. Deus não decretou ser santo e justo, nem existir como três pessoas numa essência, nem gerar o Filho.
Essas coisas são como são necessariamente e não dependem da vontade optativa de Deus. Aquilo que é essencial ao ser divino não pode fazer parte do conteúdo do decreto. O decreto não se limita aos atos realizados pessoalmente por Deus, mas abrange também as ações das suas criaturas livres. Então, o decreto não se limita aos atos realizados pessoalmente por Deus, mas abrange também as ações das suas criaturas livres. Isso é muito importante. Algumas coisas Deus faz pessoalmente, outras ele faz com que aconteçam por meios secundários, os quais ele vitaliza e sustenta pelo seu poder. O decreto não é o ato propriamente dito. Deve-se fazer distinção entre o decreto e sua execução. O decreto para criar não é a criação em si, nem o decreto para justificar é a justificação em si. Ordenar Deus o universo de tal modo que o homem seguirá certo curso de ação também é bem diferente de ordenar-lhe que haja desse modo. O decreto não é dirigido ao homem e não é de natureza estatutária. Tampouco impõe compulsão ou obrigação à livre vontade do homem. As características do decreto divino. Bom, tem o decreto divino, ele tem seu fundamento na sabedoria divina. É o que nós vemos lá no livro de Efésios, capítulo 3, versos 10 e 11. Nós vemos também nos Salmos 104, 24, nós vemos em Provérbios 3, 19, nós vemos também em Jeremias 10, versos 12, Jeremias 51, verso 15. E nós encontramos também os fundamentos da sabedoria de Deus no Salmo 33, verso 11 e Provérbios 19, 21. É eterno, nós vemos isso lá no livro de Atos 15, 18, nós vemos em Efésios 1, 4 e nós vemos também em 2 Timóteo 1, 9. Eficaz, então é eficaz o decreto, nós vemos isso em Salmos 33, 11 e Isaías 46, 10. É imutável, nós vemos isso em Jó, capítulo 23, versos 13 e 14, em Lucas, capítulo 22, verso 22 e em Atos, capítulo 2, 23. É universal e totalmente abrangente. Olha que interessante, o decreto de Deus. Ele é universal e totalmente abrangente. Então vamos lá. Esse conceito de universalidade e totalidade se encontram em Efésios capítulo 1, verso 11, Efésios capítulo 2, verso 10, Provérbios capítulo 16, 4, Atos capítulo 4, 27, 28, Gênesis capítulo 45, verso 8, Gênesis 50, verso 20, Salmos 119, 89, 91, 2 Tessalonicenses 2, 13, Efésios 1, 4, Jó 14, 5, Salmos 39, 4, Atos 17, 26. Objeções à doutrina do decreto. Então vamos lá. É incoerente com a liberdade moral do homem. A Bíblia revela que Deus decretou a liberdade do homem e este, no pleno uso de sua liberdade, sempre leva a efeitos o decreto absoluto de Deus. Êxodo. Foi decretado que Jesus seria crucificado. Todavia, os homens foram perfeitamente livres em seu procedimento e responsabilizados por este crime. Ademais, o decreto divino só dá certeza aos eventos, mas não implica que Deus os realizará ativamente. A questão é, a certeza prévia de Deus se coaduna com a livre ação. O fato de se estar razoavelmente certos quanto ao curso de ação que alguém que conhecemos seguirá, não implica em infringir sua liberdade. Ok? O decreto elimina a todos. Vamos continuar. Bom, o decreto ele elimina a todos os motivos para esforço. Então,
O decreto divino não é dirigido para o homem como uma regra de ação, visto que o conteúdo dele só se torna conhecido pela sua concretização e depois desta. Há, porém, uma regra de ação incorporada na lei e no Evangelho, e essa sim deve ser seguida à risca. O decreto não inclui somente os diversos fatos da vida humana, mas também as livres ações humanas, logicamente anteriores aos resultados e destinadas a produzi-lo. Em Atos 27, era absolutamente certo que todos que estavam no navio com Paulo seriam salvos, mas era igualmente certo que, para assegurar este fim, os marinheiros tinham que permanecer a bordo. Muito interessante, né? Então, isso aqui é muito importante. A criação. O estudo do decreto nos leva naturalmente à consideração da sua execução, e esta começa com a obra da criação. O conhecimento desta doutrina só se aceita pela fé. Hebreus capítulo 11, verso 3. Em distinção à geração do Filho, que foi um ato necessário do Pai, a criação do mundo foi um ato livre do Deus triuno. A criação esteve eternamente na vontade de Deus e, portanto, não produziu mudança nele. Antes da criação, o tempo não existia, dado que o mundo foi trazido à existência juntamente com o tempo, antes que no tempo. A Igreja, de um modo geral, sustenta que o mundo foi criado em 6 dias comuns. No entanto, alguns vultos da história da Igreja, como Agostinho, afirmavam que os dias seriam dias eternos, já que para o Senhor um dia é como 1000 anos. Alguns também sugerem que transcorreu um longo período de tempo entre a criação primária de Gênesis 1, verso 1 e 2, e a criação secundária dos versículos subsequentes. A Bíblia está repleta de provas sobre a criação do mundo por parte de Deus. Então nós vamos ver agora passagens que falam sobre o poder de Deus. Passagens que salientam a onipotência de Deus na obra da criação. Isaías 40, versos 26 e 28, Amós capítulo 4, verso 13. Passagens que indicam sua exaltação acima da natureza. Salmos 90, verso 2, Salmos 102, verso 26 e 27, Atos capítulo 17, 24. Passagens que se referem à sabedoria de Deus na obra da criação. Isaías 40, versos 12 ao 14, Jeremias capítulo 10, versos 12 a 16, João capítulo 1, verso 3. Passagens que veem a criação do ponto de vista da soberania e do propósito de Deus. Isaías 43, verso 7. Romanos capítulo 1, verso 25. Bom, passagens que falam da criação como a obra fundamental de Deus. 1 Coríntios 11, 9, Colossenses 1, 16. Passagens que revelam explicitamente Deus como o Criador. Nós vemos lá em Neemias capítulo 9, verso 6, Isaías 42, verso 5, Isaías 45, verso 18, Apocalipse capítulo 4, versos 11 e Apocalipse capítulo 10, verso 6. A crença da Igreja na criação do mundo vem expressa já no primeiro artigo da Confissão de Fé Apostólica. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Bom, vamos lá. A Igreja primitiva entendia o verbo criar no sentido estrito de produzir do nada alguma coisa. No entanto, deve-se notar que nem sempre a Escritura usa a palavra hebraica bará e o termo grego kitisen
nesse sentido absoluto. Também emprega esses termos para denotar uma criação secundária, na qual Deus fez uso de material já existente, mas que não podia causar por si mesmo o resultado indicado. É o que nós vemos lá no livro de Gênesis, capítulo 1, verso 21 e 27, Gênesis, capítulo 5, verso 1, Isaías 45, versos 7 e 12, Isaías 54, versos 16, Amós, capítulo 4, verso 13, 1 Coríntios, capítulo 11, verso 9, e Apocalipse, capítulo 10, verso 6. Dois outros termos são utilizados como sinônimos de termo criar, fazer, do hebraico azar e do grego poien, e formar, do hebraico iatsar e do grego plasto. Bom, vamos lá, vamos continuar aqui a nossa reflexão. Definição: a criação é o livre ato de Deus pelo qual Ele, segundo a sua vontade soberana e para a sua própria glória, produziu no princípio todo o universo, visível e invisível, em parte do nada e em parte de material que por sua natureza nada poderia produzir, e assim lhe deu uma existência distinta da sua própria, e ainda assim dele dependente. A criação é um ato do Deus triuno. Então vamos falar sobre isso. Bom, embora o Pai esteja em primeiro plano na obra da criação, nós vemos isso em 1 Coríntios 8,6, esta é também reconhecida como obra do Filho, João capítulo 1, verso 3, e do Espírito Santo. Nós vemos lá em Gênesis capítulo 1, verso 2, Jó capítulo 26, verso 13. Todas as coisas são de uma só vez, oriundas do Pai por meio do Filho e no Espírito Santo. Pode-se dizer, de modo geral, que o ser provém do Pai, a ideia provém do Filho e a vida provém do Espírito Santo. A criação é um ato livre de Deus. A Bíblia nos ensina que Deus criou todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Nós vemos isso em Efésios capítulo 1, 11, Apocalipse capítulo 4, 11, e que ele é autossuficiente e não depende de suas criaturas de modo nenhum. É o que nós vemos lá em Jó capítulo 22, versos 2 e 3. Nós vemos também isso lá no livro de Atos, capítulo 17, verso 25. Bom, vamos falar agora sobre a criação. É um ato temporal de Deus. A Bíblia começa com a singela declaração: no princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis capítulo 1, 1. O termo hebraico Bereshit, no princípio, é indefinido e naturalmente surge a questão: princípio de quê? Parece melhor tomar a expressão no sentido absoluto como uma indicação do início de todas as coisas temporais e do próprio tempo. Não é correto presumir que já existia o tempo quando Deus criou o mundo e que ele, em certo ponto desse tempo existente, deu princípio à produção do universo. Está claro na Escritura que o mundo teve começo em passagens como Salmos 92, Salmo 102, 25, Mateus 19, versos 4 e 8, Marcos 10, 6, João 1, 1 e 2, Hebreus 1, 10. O fim último da criação. São duas as teorias sobre qual teria sido a finalidade das coisas criadas. Então, continuando, são duas as teorias que falam sobre a finalidade, qual teria sido a finalidade das coisas criadas. Então, nós vamos estar lendo e procurando entender quais o sentido dessas duas teorias e quais são elas. Vamos lá. A felicidade da humanidade. Alguns teólogos afirmam que a bondade de Deus o induziu a criar o mundo.
ele desejava se comunicar com suas criaturas, e a felicidade destas era o fim em vista. No entanto, é certo que esse fim ainda não foi alcançado, levando em consideração todos os sofrimentos que há no mundo. Não podemos imaginar que um Deus sábio e onipotente escolhesse um fim destinado a falhar no todo ou em parte. É o que nós vemos no livro de Jó, capítulo 23, 13. Mas vai se concretizar na Jerusalém celeste e na nova terra e no novo céu. Bom, a glória declarativa de Deus. A Igreja de Jesus Cristo encontrou o verdadeiro fim da criação não em alguma coisa que esteja fora de Deus, mas em Deus mesmo. O fim supremo de Deus na criação é a manifestação de sua glória. É o que nós vemos em Isaías capítulo 43, verso 7, Isaías 60, verso 21. Nós vemos isso também em Romanos 9, 17, e nós vemos também lá em Romanos 11, 36. Bom, a interpretação de Gênesis. Nós vamos ver agora a interpretação de Gênesis, capítulo 1, versos 1 e 2. Aqui nós estamos tratando sobre a exegese. O que é exegese? É você procurar realmente interpretar o texto conforme o seu sentido original, o mais próximo do original. Então vamos ver como que foi feita essa exegese pelo pastor Omar no curso básico fundamental de teologia. Bom, alguns interpretam Gênesis 1:1 com um título do restante da criação, não possuindo um sentido independente, mas isso é objetável por pelo menos duas razões. Primeiro, vamos ver por que essa citação ela é objetável por duas razões. Primeiro, porque a narração subsequente está ligada ao primeiro versículo pela partícula e, o que não aconteceria se fosse um título. E 2, nos versículos seguintes não contém um relato da criação dos céus. A interpretação mais aceita é que Gênesis capítulo 1, verso 1 registra a criação original e imediata do universo, chamado céus e terra. Nessa expressão, a palavra céus refere-se à ordem invisível das coisas. Não deve ser confundido com os céus cósmicos, como nuvens, astros e estrelas. E a palavra terra refere-se à ordem visível original. Dos que aceitam essa teoria, muitos acham que a terra era um lugar de habitação de anjos, vindo a se tornar um caos com a rebelião de Lúcifer e a expulsão dos rebeldes. Versículo 2. A terra então foi transformada numa habitação adequada para os homens. Bom, vamos lá. O conceito de que foram dias literais. Nós vamos ver o que significa isso. Apesar de sempre ter havido os defensores de que foram longos períodos de tempo, a ideia predominante na igreja sempre foi que os dias de Gênesis capítulo 1 devem ser entendidos como dias literais. Eis as razões. Vamos lá. Em seu significado primário, a palavra ion denota um dia natural e é boa regra de exegese não abandonar o sentido original de uma palavra. Então, como nós falamos sobre exegese, você sempre procura o sentido original de uma palavra, de um contexto, o mais próximo ao original, da forma mais possível. O autor de Gênesis parece ter nos aprisionado absolutamente na interpretação literal, acrescentando quanto a cada dia as palavras houve tarde e manhã. Cada dia teve uma tarde e uma manhã.
coisa que dificilmente se aplicaria no período de 1000 anos. Se cada dia fosse um longo período de tempo, o que seria da vegetação depois que esta foi criada? Em Êxodo capítulo 20, versos 9 a 11, ordena-se a Israel que trabalhe 6 dias e descanse no 7º, porque Jeová fez os céus e a terra em 6 dias e descansou no 7º. Presume-se nesse texto que os dias eram da mesma espécie tanto para Deus como para os homens. Os últimos 3 dias certamente foram dias comuns, pois foram determinados pelo sol, embora se possa admitir que os dias anteriores tenham sido um pouco diferentes em termos de duração. É extremamente improvável que diferissem como períodos de milhares de anos, mas não é impossível. Bom, vamos partir para a obra dos dias separados. Vamos lá. O primeiro dia. No primeiro dia foi criada a luz, e pela separação de luz e trevas, o dia e a noite foram constituídos. Muitos contestam esse versículo devido ao sol só ter sido criado no 4º dia. Porém, a própria ciência mostra que a luz não emana do sol, mas é refletida por ele como ondas de éter produzidas por elétrons energéticos. O próprio sol é descrito como luzeiro. Olha que interessante. O segundo dia. A obra do segundo dia também foi de separação. O firmamento foi estabelecido. Continuando, a obra do segundo dia foi de separação. O firmamento foi estabelecido com a divisão das águas de cima e as águas de baixo. As águas de cima são as nuvens, e não o mar de vidro ou rio da vida, como dizem alguns. O terceiro dia, a separação é levada avante com a divisão entre mar e terra seca. Acrescido a isso, foi estabelecido o reino vegetal de plantas e árvores, em 3 grandes classes: plantas que não dão flores e não frutificam umas das outras de maneira usual, exceto vegetais e grãos que dão sementes, e árvores frutíferas que dão frutos segundo a sua espécie. O versículo 12 mostra que as diferentes espécies de plantas foram criadas por Deus e não que se desenvolveram umas das outras. Isso é muito importante. O 4º dia, sol, lua e estrelas são criados com uma variedade de propósito: dividir dia e noite, servir de sinais, ou seja, pontos cardeais, servir de estações, dividindo dias, semanas, meses e anos, transmitir luz à terra, possibilitando a existência de vida orgânica. O 5º dia, criação das aves e dos peixes, habitantes das águas e dos ares, também criados segundo a sua espécie, não evoluindo uns dos outros. O 6º dia, vamos lá, descreve a criação dos animais, empregando mais uma vez o termo produza a terra. Não se deve entender que os animais brotaram naturalmente da terra, mas que foram criados pela palavra de Deus, de maneira definida conforme diz o versículo 25, onde diz que Deus fez os animais selváticos, domésticos e todos os répteis da terra, conforme a sua espécie. A criação do homem se distingue pelo solene conselho que lhe procede: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Os dois termos, imagem e semelhança, Tselem e Demut, não significam exatamente a mesma coisa, mas a ideia é que a imagem é de todos os modos semelhantes ao original. O homem em todo o seu ser é a própria imagem de Deus. O 7º dia, para o nosso término. O descanso de Deus é como o repouso do artista que, após completar a sua obra-prima,
agora a observa com profunda admiração e deleite, e se satisfaz perfeitamente contemplando sua produção. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Ela respondeu bem ao propósito de Deus e correspondeu ao ideal divino. Daí Deus se regozija com a sua criação, pois reconhece nela o reflexo das suas gloriosas perfeições. Então nós chegamos agora a mais um término do nosso curso fundamental de teologia. Que Deus abençoe para que nós possamos estar continuando. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Amém.